A relação entre aluno e professor. Assim como você aprende na vida a nunca culpar ninguém por seus infortúnios, independentemente de quanto alguém humanamente possa parecer ser o culpado, você aprende que só pode atrair para si o que já está estabelecido em sua consciência. O pão que você joga na água é o pão que vai voltar para você. E se o pão que você joga na água é a fome de Deus, o verdadeiro pão da vida voltará para você. Você mesmo é responsável pelo grau de bem que recebe de um professor, de um ensino ou mesmo de um livro. Que grau de integridade espiritual você confere a eles? Esse é o grau que você extrairá deles. Um livro em si é apenas tinta preta em muitas páginas brancas. E isso é tudo que você pode obter de uma página, a menos que você mesmo traga algo mais para esta página. Quando você traz sua fome de Deus, você extrai dela a satisfação de Deus, o pão da vida, a carne, o vinho e a água do Espírito. Quando você leva seu coração cheio de apenas desejo espiritual a um professor, você extrai do professor o pão da vida, o vinho, a água, o cajado, a substância. Essa é sua demonstração. O objetivo deste trabalho não é encontrar um mestre que vai viver sua vida por você, mas sim encontrar um mestre dentro, do qual está sua própria consciência desenvolvida e que então vive sua vida por você, de modo que você não acredite que Jesus ou qualquer outro homem é o responsável pela sua proteção, segurança, saúde abundante ou alegria, mas que o Cristo é a substância, a atividade e a lei de sua vida. Cristo é seu estado de consciência espiritual alcançado. Depois que o aluno aprende a fazer contato direto com Deus por meio da meditação, ele pode se perguntar se não há algo debilitante em continuar o relacionamento entre professor e aluno. Tal coisa seria impossível, a menos que você possa imaginar que é debilitante permanecer com Cristo Jesus, Buda, Lao Tse ou qualquer outro professor espiritual real. Deus nos livre. Um professor espiritual, estou enfatizando um professor espiritual, não tem laços com seu aluno, absolutamente nenhum laço humano. A única obrigação do professor é viver de acordo com sua própria integridade espiritual. Ele não deve nada a ninguém, senão amá-lo. E a única maneira de amá-lo é mantendo sua integridade espiritual e não violando-a. Portanto, um professor não deve nada a ninguém além de si mesmo. E tudo o que ele deve é manter sua própria unicidade consciente com Deus. O aluno também deve a si mesmo viver de acordo com seu mais elevado senso de integridade espiritual. Mantendo essa integridade, ele recorrerá ao professor apenas para seu bem-estar espiritual. Em um trabalho como o nosso, isso pode incluir a cura espiritual da mente, do corpo ou do bolso. Isso é legítimo, porque tudo faz parte do desenvolvimento espiritual. Mas o aluno nunca sobrecarregaria o professor com seus cuidados, com suas preocupações ou aflições pessoais, exceto ao apresentá-los a ele com o propósito de obter ajuda. Certamente o professor não sobrecarregaria o aluno com seus problemas, se ele os tivesse. Assim, você vê que não há relacionamento entre um aluno e um professor espiritual que possa cansar, enfraquecer ou debilitar o aluno. Não há relação de dependência. A relação é de assistência, mas em nenhum caso de dependência. O professor não deve nenhum apoio monetário ao aluno e o aluno não deve nenhum apoio monetário ao professor, embora o aluno certamente deseje expressar gratidão na forma tangível, mas obrigação não existe em nenhuma das direções. O vínculo entre um professor espiritual e um estudante espiritual é um vínculo de amor divino, não de amor humano. Isso nunca pode ser debilitante. Ele nunca pode se enfraquecer,
nunca pode tornar uma pessoa mais fraca, porque nenhum mestre espiritual permite isso. Minha ajuda ao aluno leva-o apenas até certo ponto, e ele nunca pode sentir que não precisa fazer nada, e então deixar que eu faça. Eu não sou desse tipo de professor. Eu sou mais como os pássaros que empurram seus pequeninos para fora do ninho e dizem: voe para fora daqui ou caia. Fique de pé ou caia em sua própria integridade interior. Para mim, isso representa ensinar da maneira como me foi dada no plano interno. Tudo o que acontece no caminho infinito é uma instrução que me é dada de dentro. Nada disso jamais representou minha vontade. Nada disso jamais representou meu desejo. Tudo isso representa a maneira que me é mostrada. Não exige que, a cada outra palavra que você profere, seja necessário adicionar: Joel disse isso. Não exige que você diga a todos o quanto ama Joel. Não exige nada de você, exceto sua própria integridade pessoal. Isso é tudo. Qualquer professor espiritual sobre a orientação do espírito lhe diria a mesma coisa. Se em algum momento os alunos se tornarem excessivamente dependentes de um professor, pode ser que o professor não tenha percebido, e então eles se tornam fracos devido a essa inclinação e dependência. Eles próprios são os culpados. Cada um é um indivíduo. Em países livres, todo mundo tem a escolaridade que o capacita a ser um pensador. Todo mundo tem a capacidade de pensar por si mesmo e ele não precisa ser enganado. A consciência do professor. Aquele que atingiu o estado de consciência do professor ou praticante tem a capacidade de olhar uma pessoa nos olhos e ver o Filho espiritual de Deus, e não acreditar na evidência dos sentidos. Não acreditar na aparência, mesmo se ela testifica o pecado, a doença, a carência ou limitação. Este é o mestre espiritual e curador, não aquele que ora a Deus para que uma pessoa seja curada. O mestre espiritual ou curador é aquele que pode olhar diretamente para uma pessoa com a seguinte compreensão: eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Israel. E então, a esta aparência de pecado, doença, falso apetite ou falta, responda: ah, essa é a miragem, a ilusão. Isso é o que me levaria a tentar fazer algo. O professor atingiu a capacidade de reconhecer a natureza ilusória do que é apresentado a ele como um problema. Ele alcançou uma consciência dos princípios espirituais e, por meio da convivência constante com eles, estudando-os e colocando-os em prática, sua consciência evoluiu para aquele nível em que, quando se depara com uma aparência, ele pode dizer: ilusão, e afasta-se disso. Os professores e praticantes do caminho infinito devem desenvolver a consciência dentro de si mesmo, de que sabem que não estão tentando melhorar a humanidade de uma pessoa. Eles não estão tentando reduzir a febre, eles não estão tentando remover os germes. Eles não estão tentando proporcionar aos pacientes um emprego melhor ou famílias mais felizes. O professor e praticante do caminho infinito deve ter como meta a realização do Cristo, a percepção e realização da identidade espiritual. Um professor verdadeiramente espiritual não critica ou julga os alunos que procuram ajuda, sabendo que qualquer grau de erro manifestado nele só existe por ignorância, e que pode levar muitos anos para dissipar essa ignorância. Para alguns, é um processo demorado. Com alguns poucos é bastante rápido, tudo dependendo da preparação anterior em outras encarnações. Portanto, o professor deve muitas vezes ser paciente com aqueles que o procuram. Certamente, ele deve perdoar 70 vezes 7. Não deve criticar, julgar ou condenar as faltas dos alunos, mas sim reconhecer a fonte como a mente carnal.
Se um aluno quiser se afastar dele, ele tem esse privilégio, mas quando ele deseja voltar, ele tem esse privilégio também, porque nenhum professor de verdadeira integridade poderia ou iria expulsar alguém. O professor permite que vá quem quiser, ele permite que eles voltem quando quiserem. Alguns chegam recusando-se a aceitar o que o professor tem, e às vezes ele deve lhes dizer que vão embora, porque não tem nada para eles. Ele não pode obrigá-los a fazer nada, portanto, quando não podem aceitar as instruções do professor, a melhor coisa a fazer é seguir em seu próprio caminho, porque podem encontrar a solução com algum outro professor ou ensinamento. Você se lembrará de como, na sinagoga hebraica, o mestre leu em Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me orientou para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e a recuperar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os feridos." E ele começou a dizer-lhes: "Neste dia se cumpriu esta escritura em seus ouvidos." Isso é o que constitui um mestre espiritual. Um professor espiritual pode ser um estudante de metafísica, um estudante de filosofia oriental, um estudante de qualquer tipo de ensino espiritual, mas eventualmente chega o dia da ordenação, quando algo acontece dentro da consciência desse estudante e ele muda. Ele recebe uma missão ou uma mensagem. O professor liberta os alunos. Em minha experiência, nunca conheci um aluno que se apegasse a mim ou dependesse de mim de alguma forma. Provavelmente, a razão é que sempre libertei todos os alunos. Raramente me refiro a alguém como meu aluno, porque realmente não sinto que alguém seja meu aluno além do tempo em que deseje ser classificado assim. O aluno pode querer mudar de ideia amanhã e ir embora, e, se o fizer, ele está convidado a fazê-lo. Eu não seguro ninguém, e nenhum verdadeiro professor espiritual jamais amarraria alguém. Mesmo na prática metafísica, como eu a conhecia anteriormente, nunca me referi a ninguém como meu paciente. Um paciente talvez, mas não meu paciente. Nem olhei para ninguém que veio a mim como um paciente permanente. Os pacientes vieram até mim pedindo ajuda e eu dei, mas eles estavam livres para ir a qualquer lugar que quisessem amanhã, e sem me informar, se assim desejassem. Nunca tive um laço de qualquer natureza com um paciente ou com um aluno. Independente de quão alto o aluno chegue comigo, e nós temos alguns que estão bem no topo do círculo interno, ainda assim eles não têm obrigação de permanecer. Certamente, não têm obrigação de me apoiar. Meu contato consciente com Deus é que faz isso abundantemente. Portanto, o aluno e o professor são livres. O professor é livre para viajar pelo mundo e não sente que tem que ficar em algum lugar por qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Em uma relação desse tipo, um grande amor se desenvolve entre o professor e o aluno, um verdadeiro amor e amizade. O vínculo é espiritual, mas cada um é livre. O que você dá ao professor que lhe dedica uma vida inteira? Quando você encontra seu professor, tenha certeza de que ele está lhe dando toda a sua vida dedicada. Ele não está lhe dando uma pequena porção, ele está lhe dando toda e cada porção. Então a pergunta é: o que você dá em troca? Um professor espiritual não pede dinheiro a você, ele não pede elogios. Mas o que você dá em troca? Você percebe que um mestre espiritual está se entregando, que dedicou 10, 20 ou 30 anos de sua vida para atingir seu estado de consciência de praticante ou mestre, e que, a cada meditação, ele está dando a você o benefício daqueles 10, 20 ou 30 anos? Você está olhando sob esta luz? Ou está apenas pensando: ó bem, ela orou por mim, ou ele orou por mim?
Você está percebendo que é a palavra completa que está sendo dita toda vez que você estende a mão a qualquer obreiro dedicado no campo espiritual? Existem trabalhadores dedicados em cada um dos movimentos metafísicos, organizados ou não. Eles podem não ser todos, mas muitos deles são. Se você foi conduzido a um dos dedicados, pode ter certeza que ele está lhe dando os frutos de sua dedicação. A questão é, você está vendo isso sob esta luz? Ou está pensando nisso como apenas mais uma meditação que alguém fez para você? Muitas vezes, sua estimativa da natureza de uma oração, tratamento ou meditação, ou sua estimativa da vida dedicada que está se entregando a você, determina sua reação ao trabalho. Se você o avalia corretamente, ele tem valor para você. Se você não o avalia corretamente, então ele não tem valor para você. Como professor, não retenho nada. Tudo o que é colocado em minha boca é comunicado. Não é inventado, não é ensaiado, é a palavra de Deus como é revelada. Não revelada há um ano, mas revelada naquele momento de transmissão. Em uma situação de classe, eu sou o professor e aqueles que vêm são meus alunos. Depois que a aula é concluída, não há comunicação minha, a menos que venha primeiro do aluno, mas se vier dele, minha resposta é enviada a ele prontamente. O relacionamento entre nós é sempre voluntário. O relacionamento entre nós é espiritual. O relacionamento entre nós é tal que respeito o aluno tão profundamente que nunca mentiria para ele deliberadamente ou negaria a ele. E isso é tudo que também espero dele. Não há outra obrigação entre nós, exceto amar um ao outro. O significado da lealdade. Lealdade a um professor significa apenas amor e respeito por aquele que está transmitindo ao aluno os segredos da vida. Você não poderia receber a pérola de grande valor sem ter respeito, honra, gratidão e amor por aquele que compartilhou com você de forma tão altruísta o que você não poderia encontrar de outra forma. Você não pode encontrar a pérola em um livro, em montanhas sagradas ou templos. O segredo da vida deve vir de uma pessoa a quem foi confiado. Aqueles no caminho espiritual se elevam através de seus anos de estudo, discipulado e vida no espírito, até serem confiados em certo dia com a palavra, com a mensagem ou princípio e lhes dada a ordenação de ensino. Nem todos os alunos são leais, nem todos permanecem com um professor ou um caminho, nem tudo é verdade. Existem muitas esposas de Ló que vão a uma certa distância da cidade velha e depois se viram e olham para trás, e decidem que o prazer humano é mais importante do que o caminho estreito do desenvolvimento espiritual. Muitos com alguma medida de iluminação têm seu ego inflado. Eles parecem se tornar importantes em vez de humildes, e eventualmente eles se afastam. Nem todos os que vêm permanecem, mas todos os que vêm, enquanto vêm, recebem o que me é dado para lhes dar. Jesus viveu com seus discípulos por 3 anos, e veja o que aconteceu com Judas. Veja o que aconteceu com os outros 11. Você não ficaria orgulhoso de ter a maioria deles como alunos ou discípulos. A maioria deles não valia o tempo que ele lhes deu. O que eles fizeram? Negue-o, afaste-se dele, proteja sua própria vida, durma. Por 3 anos ele deu a eles tudo o que tinha, mas eles simplesmente não podiam aceitar. Eles estavam cegos por um pouco senso pessoal.